Olá! O nosso assunto de hoje é equilíbrio iônico. O que é o equilíbrio iônico? O equilíbrio iônico, gente, acontece toda vez que nós dissolvemos um eletrólito em água. O que é um eletrólito? Nós falamos sobre isso no primeiro ano do ensino médio. Eletrólito é toda substância que conduz corrente elétrica quando dissolvida em água, ou seja, quando em solução, essa substância vai conduzir corrente elétrica. Olha só, nós temos aqui um esqueminha. Nesse esquema, nós podemos perceber, olha, que os fios aqui, olha só, eles estão separados, ok? Quando esses fios estão unidos, nós dizemos que o sistema tem um circuito fechado. No caso aqui, o nosso sistema tem um circuito aberto, ok? E a lâmpada só pode acender se o circuito estiver fechado. Você percebe aí no esqueminha que nós temos um becker. E este becker tem uma solução dentro dele, ok? Esta solução contém uma substância que, ao entrar em contato com a água, liberou íons. E são os íons que fecham o circuito, fazendo com que a lâmpada acenda. Olha que coisa interessante. Ou seja, essa substância aqui é um eletrólito, ok? Por quê? Porque em meio aquoso, ou seja, numa solução, conduz corrente elétrica, como nós podemos ver aí, através da nossa figura, ok? Olha só, seguinte, o processo, né, de dissociação iônica, que é quando a gente separa os íons, ou a ionização de um eletrólito, ionização para substâncias moleculares, são fenômenos químicos, certo? Que servem para quê? Para determinarmos a constante de equilíbrio, ok? Para determinado composto. Como a gente está falando a respeito de sistemas em que há a presença de íon, então a nossa constante, que até então era conhecida como constante de equilíbrio em termos de concentração, Kc, agora, como nós estamos falando de íons, né? Como o próprio nome aqui já está falando, equilíbrio iônico. Então, a partir de agora, nós chamaremos Kc de Ki. Ok? Ki é constante de ionização. Porém, nós vamos aplicar especificamente essa constante para dois tipos de substâncias que vimos também no ano passado, né? Nas funções inorgânicas. Nós vamos aplicar a constante de ionização para ácidos e bases. Então, toda vez que nós aplicarmos a constante de ionização para ácidos, nós vamos chamar Ki de Ka, constante de acidez. Se aplicarmos para base, vamos chamar de Kb, constante de basicidade, ok? Portanto, crianças, não se assustem, ok? Kc agora só mudou de nome, tá? Não é mais Kc, agora a gente vai chamar de Ki, porque a gente está falando de equilíbrio iônico, então constante de ionização. Ki é a mesma coisa que Ka. Se nós estivermos falando de um ácido, Ki se chama Ka, ok? Porque é constante de acidez. Se estivermos falando de uma base, chamamos de Kb, ok? Então, Ki, Ka, Kb equivalem, ok? Olha só. Uma coisa interessante aqui, importante, né? Nós já estudamos um pouquinho sobre ácidos e bases. E nós vimos a definição segundo Arrhenius, né? Que ácido é toda substância que em meio aquoso vai liberar íons H+, como único cátion. Base é toda substância que em meio aquoso vai liberar íons OH- como único ânion. Olha só, uma coisa interessante que Arrhenius percebeu. Tá? Ele percebeu o seguinte, ele pegou duas substâncias
Pegou duas substâncias diferentes, dois ácidos diferentes. Vou chamar de HX e vou chamar de HY, ok? Esses ácidos apresentavam concentrações iguais. E aí, o que ele fez? Ele submeteu esses ácidos ao testezinho que nós temos aqui, ó, no nosso esqueminha. Então, ele submeteu esses ácidos ao teste de condutividade elétrica. E ele percebeu que, embora eles tivessem a mesma concentração, apresentavam brilhos. A intensidade no brilho era diferente. E isso se deve a quê? Por que que isso aconteceu, né? E isso se deve por conta da força do eletrólito, ok? E como é que a gente mede a força de um eletrólito? A gente vai medir através do quê? Do grau de ionização, ok? E também através da constante de ionização. Então, a constante de ionização e o grau de ionização ou dissociação, no caso das bases, são utilizados para quê? Para determinar a força de um eletrólito, de um ácido ou de uma base, ok? E aí vem a parte importante aqui, tá? Quanto maior a constante de ionização, ou Ka ou Kb, quanto maior este valor, maior é a ionização e maior também é a acidez ou a basicidade, ok? Então, quanto maior o valor de Ka, significa que esse ácido é mais ácido. Quanto menor o valor de Ka, significa que esse ácido é menos ácido. A mesma coisa para a base. Quanto maior o valor de Kb, maior a basicidade. Quanto menor o valor de Kb, menor a basicidade. Tudo bem? Então, olhem só. Então, vamos relembrar aqui um conceito aprendido no primeiro ano do ensino médio, né? Nós já falamos a respeito da constante de ionização ou de dissociação, né? Então, por exemplo, aqui, ó, ela é identificada pela letra alfa, ok? E como é que a gente determina? O número de moléculas que ionizam. Então, no caso, se a gente estivesse falando de um ácido, seria H+, né? O número de moléculas que ionizaram, que liberaram o H+, pelo número total, ok? De moléculas que foram dissolvidas. Se nós quisermos determinar a porcentagem, é só multiplicarmos o grau por 100. E aí, como é que a gente determina a força? Olha só. Quando nós temos eletrólitos fortes, para eletrólitos fortes, nós vamos ter um grau maior que 50%, ok? Então, eu fiz o cálculo, o meu grau foi igual a 75%. Então, significa que estamos falando de um ácido ou de uma base fortes, ok? Moderado. Moderado, toda vez que o grau estiver entre 5% e 50%. Então o grau foi igual a 45%. Estamos falando de um ácido ou de uma base moderado. E toda vez que o ácido ou a base apresentarem grau de ionização ou de dissociação inferiores, menores do que 5%, estamos falando de um ácido ou de uma base fraca, ok? Então, essa parte é uma parte muito importante, ok? O que vai interessar para nós aqui no equilíbrio iônico? Vai nos interessar ácido e base fracos e moderados, ok? Então, olha só, quanto mais intenso é o brilho da lâmpada, maior é a quantidade de íons livres na solução e maior é o grau de dissociação e mais forte é o eletrólito, ok? Então, quanto maior o grau, significa que o seu eletrólito é forte, tá? Então, olha só, aqui nós temos um exemplo. 1000 moléculas do ácido HX são dissolvidas em água. Okay? 1000 moléculas foram dissolvidas em água. Destas 1000,
920 ionizam. E aí o exercício pede que nós determinemos a força deste ácido. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai determinar alfa, ok? Então, para eu determinar alfa, do que eu preciso? Número de moléculas que ionizam pelo número total que foi dissolvido. Então, quantos ionizaram aqui? 920. Então, 920 dividido por, qual foi o total? 1000. Quanto é 920 dividido por 1000? A gente vai andar, ó, 1, 2, 3. Então, 0,92 é o valor do nosso grau. Nós queremos saber em porcentagem. Se eu quero saber em porcentagem, o que eu faço? Eu pego o grau e multiplico por 100. Então, 0,92 vezes 100 é só eu andar 2 casinhas para a direita. Ou seja, o grau deste ácido HX é de 92%. 92%? Então, vamos aqui, ó. Ele se enquadra em qual categoria aqui? De forte, fraco ou moderado? Então, olha só, vamos prestar atenção aqui. 92% ele está acima de 50%. Portanto, este ácido HX é um ácido forte, ok? Olha só, galera, agora uma parte muito importante, tá? Sobre ácidos e bases fortes. Eu vou pegar o exemplo aqui que nós acabamos de falar nesse exercício. Vamos utilizar esse ácido HX, esse ácido genérico, ok? O ácido HX, que é um ácido forte, ok? Como ficaria a ionização deste ácido? Seria H+ aquoso mais X- aquoso. Seguinte, galera, não é verdade, porém, para o vestibular, para o ensino médio, isso é adotado como verdade. Nós vamos considerar ácidos e bases fortes como sendo 100% ionizáveis, ou, no caso das bases, 100% dissociáveis, ok? Então, olha só. Então, toda vez que nós temos o ácido é considerado um ácido forte, então você vai considerá-lo 100% ionizável, ok? Ou seja, eu coloquei 100 moléculas do ácido HX, então você vai formar 100 de H+ e 100 de X-, ok? Essa seria a ideia, tá? Então é o seguinte, se ele é 100% ionizável, o que acontece? Quero dizer o seguinte, inicialmente, o que nós tínhamos? Nós tínhamos nada de H+ e de X-, certo? Nós tínhamos apenas 100 moléculas do ácido HX. Depois começa o processo da ionização. Como nós consideramos 100% ionizável ácidos e bases fortes, o que vai acontecer? Eu vou formar 100 de H+ e 100 de X-. E o que vai me sobrar de HX? Vai me sobrar 0. Ou seja, essa reação é uma reação irreversível. Ela não vai se processar nos dois sentidos, tá? Ela não é uma reação reversível, ok? Por quê? Porque não nos sobra nada de reagente. Tudo que temos de reagente vai se transformar em produto, ou seja, a reação apresenta um único sentido, tá? Então, para ácidos e bases fortes, nós não vamos aplicar equilíbrio iônico. Vamos aplicar apenas para bases e ácidos fracos e moderados, ok? Então, lembre-se das regrinhas que vocês aprenderam a respeito de força de ácidos e bases. Faça aí uma revisão, ok? Sobre este assunto que é de extrema importância para que você saiba determinar quando é que você vai aplicar o equilíbrio iônico, ok? Então, ácidos e bases fortes, não aplicaremos o equilíbrio iônico, ok?